dar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz, porque o dono da bênção é Jesus. Quem fala mal do seu irmão não pode. Quem fala mal do seu irmão não pode. Quem fala mal do seu irmão não pode. Não vou falar com Jesus, quero subir. Quem fala mal do seu pastor não pode. Quem fala mal do seu pastor não pode. Quem fala mal do seu pastor não pode. Não vou falar com Jesus, quero subir. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Glória, aleluia. Glórias a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Abram as vossas Bíblias no livro de Neemias, Antigo Testamento, capítulo 4, glória a Deus. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra dos cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Glórias a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Redentor das nossas almas, com teu sangue precioso, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua santa e rica compaixão, meu Deus, de nos ter escolhidos, ó Deus, tão necessitados, pecadores, Senhor, deste mundo mau, Senhor, deste mundo tenebroso, Senhor. O Senhor nos escolheu, meu Deus, para nos dar a tua tão grande, tão rica, tão poderosa, gloriosa e inimaginável salvação, meu Deus, que está prestes a se revelar. Ó Deus poderoso, que o teu Espírito Santo tome a direção das nossas vidas agora e que o Senhor possa livremente, meu Deus, usar a minha vida, Senhor, para pregar, para ministrar, para anunciar a palavra da vida eterna, que é as Sagradas Escrituras, conhecidas, meu Deus, como a Bíblia Sagrada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver só pra ti, só viver. Eu quero viver por amor. Aleluia, glória a Deus. Bem verdade é, amados irmãos e ouvintes, as Escrituras Sagradas nos revela que o servo do Senhor Neemias
Vendo o triste estado de Jerusalém, em hebraico Jerusalém, Neemias começa, ainda em Babilônia, chorar e se humilhar diante do Senhor. Neemias vendo o triste estado do seu povo, Neemias sabendo do triste estado da sua nação, ele começa a se humilhar, ele começa a chorar, ele começa a buscar a face do Senhor, porque ele sabia, amados irmãos e ouvintes, que o seu povo havia transgredido os mandamentos do Criador, e o povo já estava há muito tempo disperso. O povo não ouvia mais a voz do Senhor, já não respeitavam mais a palavra do Senhor nos seus santos profetas. E através de Jeremias, o Senhor havia profetizado contra Jerusalém, contra Judá, porque Judá se tinha corrompido e eles haviam profanado não só o templo do Deus vivo, como em suas casas havia idolatria, havia as práticas dos pagãos sendo adquirida pelo povo judeu. E o Senhor, ali vendo que o povo havia se dispersado, que o povo havia rejeitado e tentado a Deus na solidão espiritual, na solidão humana, o povo estava vivendo de aparência, e os seus sacerdotes, vendidos por ouro, vendidos por prata, vendidos pela vaidade e o ego dos seus malvados e endurecidos corações e cervis, não queriam mais dar ouvido à voz divina do Espírito Santo. Então Deus levanta o seu servo e começa a saber do triste estado de Jerusalém, e ele começa, aleluia, a chorar, e ele começa a se lamentar, e ele começa a sentir a miserabilidade espiritual e a falta divina da presença do Deus de Israel sobre o seu povo, e ele entende que o pecado, que a idolatria, que a confusão de rosto havia descido de tal maneira que até os seus muros foram derribados, as suas portas queimadas a fogo, o templo do Senhor, que era o elo de ligação de outrora do seu povo, fora profanado, saqueado, e não era mais o lugar onde o nome do Deus de Israel era clamado, adorado e profanado, porque o seu povo o tinha rejeitado para viver os costumes mundanos, os costumes pagãos e daqueles e daquelas nações que não serviam ao Criador. Então, Neemias, caindo em si, de verdadeiramente sentindo no seu espírito, sentindo no seu corpo a necessidade de se humilhar, a necessidade de buscar, a necessidade de ir até o Senhor em orações e súplicas, ele começa a chorar. Ele se assenta, aleluia, como está escrito em Neemias 1, versículo 4,
que ele ouvindo, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias, amados irmãos e ouvintes, porque grande era e tinha sido a fúria, a ira poderosa do Deus de Israel, porque o povo muitas vezes se esquece que esse grande Criador, poderoso em suas palavras, poderoso em seus mandamentos, poderoso em justiça, não compactua com o erro, não compactua com a idolatria, não compactua com a mentira, não compactua com a injustiça, e o seu povo não imaginou que pudesse sofrer, que pudesse padecer, que pudesse ser humilhados, porque eles achavam que pela bondade, pelo amor e pela grande, infinita e eterna misericórdia do Criador, nenhum mal poderia lhe acontecer. E por quê? Porque Jerusalém era a cidade do grande e eterno Rei, e diz as Escrituras Sagradas que por alguns dias o servo do Deus Criador, o Neemias, aleluia, ele está a chorar, ele está a se lamentar, ele está a sentir, a sofrer os danos que o seu povo havia padecido, sofrido. Alguns morreram a fio da espada e a sua multidão foram levados cativos, bem como onde realmente ele estava a trabalhar como copeiro do rei, e jejuando, e ele começa a orar, e ele jejuando ora, e ele jejuando chora, e ele jejuando padece, e ele jejuando se humilha, e ele jejuando sim, ele começou a buscar, porque está escrito, ai glória, está escrito que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E ele chorando, jejuando e orando perante o Deus dos céus, ele começa a se humilhar e diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Observe, amados irmãos, que ele não está orando de forma aleatória, ele não está orando de forma insana, ele não está orando de forma irresponsável, não. Ele está orando com princípios, com valores, com retidão. Ele está falando com o Deus Criador, ele está elevando as suas palavras em humilhação ao seu Senhor, e ele está falando, aleluia, que ele é benigno, que ele é temido, que ele guarda a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Observe, amados irmãos, que Neemias, ele lembra ao Criador que ele havia dado princípios, que ele havia dado a coluna, que ele havia dado a direção, que ele havia dado os seus mandamentos para que fosse aio, para que fosse luz, para que fosse a direção principal do seu povo, vivendo no espírito e na vida humana, com os valores preditos, prescritos e confirmados em tábuas de pedras, que eram os 10 mandamentos, porque está escrito, irmãos, que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo do Criador, com o dedo do Salvador, com o dedo daquele que fez todas as coisas, quer no céu, na terra e debaixo dela. E orando o servo do Senhor, ele lembra a Deus a sua aliança com seu povo, os seus mandamentos com os seus escolhidos. Então, no versículo 6, ele diz:
Estejam, pois, atentos, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir, Senhor, a oração do teu servo. Observe, irmãos, que ele está se colocando em uma posição de destaque sem méritos, de destaque sem, aleluia, merecimento. Por quê? Porque primeiro ele faz o Senhor se lembrar que ele está ali orando, que ele está ali buscando, não porque ele não fosse pecador ou ele fosse melhor do que o seu povo ou seus irmãos conterrâneos de Judá e de Israel, não. Ele está colocando a aliança perpétua, a aliança divina que o Criador fizera com Israel, seu povo, através dos seus mandamentos, e é pelos mandamentos que ele se coloca à disposição a orar e a buscar de maneira correta, de maneira justa, de maneira que aos olhos do Senhor tem todo o respeito. Por quê? Porque ele não estava ali se justificando, ele estava ali lembrando ao seu Criador que eles pecaram, que eles erraram, que eles estavam destituídos da sua glória, que eles estavam destituídos da sua presença, mas pela sua aliança, mas pelo seu poder, mas pela sua infinita misericórdia e benignidade para com aqueles que o amam, ele se coloca debaixo da direção divina, do saudoso, do glorioso, do majestoso, do eterno, do benigno, do bendito e do grande em misericórdia, o Criador, o Deus dos céus, o Todo-Poderoso. E de repente, amados irmãos, ele manda e pede ao Senhor com muita humildade, com muito choro, com muito pranto, com muitas lágrimas, que o Senhor estivesse atento com seus ouvidos e abertos seus olhos para ouvires a sua humilde e maravilhosa oração que ele fazia, aleluia, perante ele de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos servos do Altíssimo, que havia sofrido, que havia padecido, que havia sido, aleluia, envergonhados, humilhados, e muitos até foram mortos pela rebeldia, pela desobediência e pelo preço das suas transgressões. O povo estava em lamento, o povo estava em sofrimento, mas havia um homem que tinha sentido a miséria, que tinha sentido o terror, que tinha sentido o pavor que o seu povo estava vivendo, e ele, perante o seu Senhor, perante o seu Deus, ele se humilha, ele busca-o em oração, ele busca com palavras que estavam, aleluia, alicerçadas às leis, aos mandamentos do Eterno. As suas orações tinham efeito, as suas orações estavam chamando a atenção do Eterno, pelo poder dele ter colocado a sua eterna aliança como elo, os seus mandamentos como sinal de comunhão que outrora o povo de Israel tinha com ele. Então Neemias, orando de dia e de noite, e chorando e se lamentando, aleluia, em oração pelos filhos de Israel, ele confessa diante do seu Senhor, diante do seu Criador, não só suas falhas, os seus erros, os seus pecados, como também os pecados cometidos dos seus irmãos conterrâneos, que haviam se desviado, que haviam se afastado e que puderam sentir sobre si o terror, o peso, a fúria do Deus misericordioso, porque o Deus Criador dos céus e da terra é zeloso, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é eterno,
eterno, é amoroso, mas é justo e justificador daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que o consideram e o amam de todo o seu coração. Então, no versículo 8, ele começa a pedir ao Senhor para se lembrar das palavras que ele havia ordenado ao seu santo e eleito servo Moisés, dizendo: que vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis, e os obedecereis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo, Senhor, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor dos exércitos, estejam, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer e o teu nome, o teu santo nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante, aleluia, o homem, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei, e Neemias ali, em a sua bendita oração, amados irmãos, recebeu agora a licença do rei para ir até a Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele chorou vendo o triste estado daquela cidade. Eu abro um parêntese para vos dizer que muitos têm dito que os mandamentos do Senhor já foram abolidos, mas o mandamento do Senhor é impossível, e é impossível ser abolido, porque os mandamentos do Senhor é a aliança eterna que o Senhor tem com aqueles que Ele temem e com aqueles que Ele buscam de todo o seu coração. Observe, amados irmãos, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1. Ele deixou escrito a Sagrada Escritura, dizendo: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os meus ouvidos fechados, agravados, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas idolatrias, as vossas fornicações, as vossas prostituições, a vossa maneira de andar, a vossa maneira de pensar, a vossa maneira de se embriagar, a vossa maneira de se vestir, a vossa maneira de falar, a vossa maneira de proceder, as suas atitudes, as suas obras fazem divisão. O seu homossexualismo, o seu lesbianismo, os seus adultérios, que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Está escrito, amados irmãos, que Neemias, ele chega e vê o triste estado de Jerusalém, mas para ele chegar lá, ele precisou orar, ele precisou buscar, ele chorou, ele se humilhou, ele invocou o nome do Senhor, e está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Ele lembrou ao Senhor a aliança dele com seu povo, ele lembrou ao Senhor as suas misericórdias com seu povo, porque está escrito que ainda que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Por quê? Porque o Senhor sabia que nem todos iriam se voltar, se dedicar, guardar, aprender, viver e obedecer às palavras sagradas que ele deixou escrito como eterna aliança dos seus estatutos, leis e os 10 mandamentos. Então o teu servo Neemias começa a ver e a entender a vontade, o desejo, os princípios do eterno
eterno, e ele começa a colocar em prática. Por quê? Porque quando Salomão, ele levantou o templo ao nome do Senhor, e antes de ele, aleluia, buscar o sinal de Deus e a aprovação de Deus, está escrito que Salomão, ele estava orando ao Senhor, e ele disse que ainda que o céu não desse mais chuva, ainda que os inimigos se levantassem contra o povo de Deus, por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, por causa dos seus maus caminhos, havia, aleluia, uma maneira de voltar. Havia um caminho por onde o povo pudesse voltar. Ei, calabarianda, alabaxanda, arabacalabaçu. E esse caminho era o caminho da humilhação, porque ele disse que se o meu povo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo, aleluia, 2 Crônicas 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e se converter do mundanismo e se converter da vaidade, do pecado, do erro, da injustiça, das abominações idólatras ao nome santo do Senhor, das suas perversões, das suas injustiças. Ah, meus irmãos, então se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará, e curará, e libertará a sua terra. Oh, glória a Deus! E Neemias, inteirado das escrituras sagradas, Neemias era um homem que conhecia a sagrada Torá, as sagradas leis, as sagradas escrituras, e ele, baseando-se nas misericórdias e nas sagradas escrituras, ele eleva as suas palavras com sabedoria dentro das escrituras sagradas ao Deus Criador dos céus e da terra. Então a misericórdia de Deus, ele desce sobre Neemias e começa a falar, e começa a usar, e começa a fortalecer Neemias para socorrer, para ajudar, para levantar, para reedificar o seu povo, o seu templo, as suas muralhas, a sua cidade. E meus irmãos, minhas irmãs, é tempo que o Senhor está querendo falar através desse evangelho do Antigo Testamento. Ele está querendo falar que ele nos deu um caminho, e esse caminho se chama Yeshua HaMashiach, o Cristo vivo ressurreto, porque está escrito no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito que aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Então o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, e é por esse caminho que você tem que vir até o Pai agora, se rendendo, se humilhando, reconhecendo que os caminhos que você está seguindo, que os caminhos que você está adiantando, que os caminhos que você está a passos largos são o caminho da perdição, são o caminho da condenação, é o caminho da perdição eterna, porque não há salvação senão em Deus, e não há salvação senão pelo Cristo de Deus. Então arrependa-se dos seus pecados, porque as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e somente, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach é que pode vos livrar dos vossos pecados. Por quê? Porque além das vossas iniquidades fazerem separação entre vós e o vosso Deus, entre a criatura e o seu Criador, entre os que estão perdidos e aquele que pode salvar, os vossos pecados têm coberto o rosto do Criador contra vocês. Os vossos pecados não têm deixado o Criador vos socorrer, para que ele não ouça, para que ele não veja o que vocês estão sofrendo, padecendo, gemendo e chorando. Então não é Deus que está querendo deixar você no sofrimento, é você que aceitou o pecado, rejeitando o seu Deus, é você que aceitou o mundo, a vaidade, as trevas e o diabo, e tem rejeitado o Criador, o Salvador e a luz do mundo. Então arrependa
arrependa-se nesta hora, olhe para a salvação, e tão grande salvação que estará diante de vós, para que o nome do Senhor em tua vida seja glorificado, e naquele grande dia você consiga receber a salvação eterna pelo grande Salvador, na pessoa bendita do seu Filho Yeshua HaMashiach. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Neemias começa a reunir o povo de Israel, o povo de Judá e Jerusalém, e eles em união começam a buscar ao Senhor em humilhação, e começam a trabalhar pela reedificação dos muros, pela reedificação da cidade, pela vontade do Eterno. Eles começam a restaurar, ele começa a restaurar o que se havia perdido, se restaurar o que se havia quebrado. Eles começam a restaurar aquilo que o seu povo havia perdido. Primeiro, ele restaura a fé e a confiança do povo do Eterno. Ele começa a restaurar a fé, a confiança do povo do Eterno, porque está escrito, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, no capítulo 4 de Neemias e no versículo 14, está escrito mais à frente: não os temais. Por quê? Porque está escrito que quando Neemias começou a ouvir a voz e a direção do Espírito Santo, no Deus Todo-Poderoso, os seus inimigos começaram a se levantar contra a sua vida, começaram a se levantar contra a vida do povo escolhido do Eterno. Ah, meus amados irmãos, enquanto Neemias estava lá, os muros estavam caídos e não havia chance de restauração. Os inimigos estavam quietos, festejando, bagunçando. Mas quando o Senhor se levanta em Neemias e começa a restaurar e começa a estabelecer, ele não faz, aleluia, uma reforma, não. Ele começa a restaurar, porque reforma há mudanças, reforma se tira, se bota. Ah, mas o que Neemias estava fazendo era restaurando, porque restaurando o que já havia e que foi perdido e que foi destruído e que foi saqueado. Neemias não podia restaurar porque não era dele a cidade santa, porque era do grande Salvador, do grande Redentor, do grande Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele tinha que procurar colocar as coisas como era, as coisas como dantes, as coisas como ele, aleluia, havia, aleluia, visto desde a sua meninice. Então está escrito, meus irmãos, que ele manda o povo se fortalecer, ele começa a engrandecer, ele começa a enaltecer o povo do Senhor, o grande Salvador, o grande Rei de Israel e Jerusalém. E o povo começa a se despertar, e o povo pegou a sua espada, e o povo com uma mão ele fazia a obra, e com a outra eles haviam guardando a espada, e eles tinham um arco, e eles tinham lança, e eles tinham a espada, e eles estavam preparados para dar a sua vida por amor ao seu reino, por amor ao seu povo, por amor aos seus irmãos, por amor aos seus filhos, às suas filhas, e às suas mulheres e à sua casa. Amados irmãos e queridos irmãos e ouvintes, eis aqui a palavra do Senhor, e o Senhor começa a fazer um movimento glorioso sobre os termos e sobre as muralhas e sobre Jerusalém, e o povo começa a perceber que em pouco tempo o muro estava erguido. E começou ao culto, estabelecer o culto, os guardas, e estabelecer, aleluia,
aquilo que o povo já havia perdido. Então Esdras, como sacerdote, começa a ler a lei diante do povo, e o povo começa a restabelecer, aleluia, depois de quase todas as coisas restauradas, a restabelecer o culto, a restabelecer a lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, os preceitos e estatutos que o povo havia se desviado deles, já havia deixado as sagradas escrituras para andar conforme o desejo do seu malvado coração. É o que o Senhor quer fazer nos dias de hoje. Ele quer restaurar o seu povo, ele quer restabelecer. Por quê? Porque o povo está se desviando das escrituras, o povo está obedecendo ao ritmo da igreja e não ao ritmo divino. O povo está se levando e se deixando levar pelo ritmo da igreja mundana, adulterada e prostituída, e não seguindo as sagradas escrituras, que não só nos alimentam, que não só nos fortalece, que não só nos restaura, que não só cria comunhão entre nós e o nosso Deus, mas que também nos direciona para uma vida saudável, para uma vida bendita e para uma vida gloriosa na presença do eterno Criador e Salvador das nossas almas. O povo perdeu temor, o povo perdeu respeito, o povo está seguindo o que o seu desejo, o que os seus malvados corações desejam, estão contaminando suas mãos com sangue, estão contaminando seus dedos com iniquidade, estão contaminando seus corações com as glutonarias e as pecaminosidades desta vida, estão perdendo tempo na frente da tela da besta, do engano, da mentira. E está escrito em Provérbios capítulo 14 e versículo 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. E quando o Senhor fala em se desviar dos laços da morte, ele não está falando da primeira morte humana, física, carnal. Ele está alertando o povo que existe uma morte, que existe uma morte espiritual, que existe um final de todas as coisas. Quando o povo passa da terra para o espiritual, quando o povo passa do carnal para o espiritual, quando o povo passa dessa vida terrena para a vida eterna espiritual, a alma não morre, a alma não se consome, não, meus irmãos, minhas irmãs. De acordo com o que você praticou, de acordo com o que você aceitou, de acordo com o que você viveu, de acordo com o que você foi aqui na face da terra, será a sua recompensa depois daqui. Se você viveu com Cristo, se você obedeceu a Cristo, se você negou a si mesmo para fazer a vontade de Cristo, então você tem a vida eterna e vai morar no reino celestial preparado por Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, para uma vida de descanso, de gozo eterno. Mas se você rejeitou a Cristo como seu Salvador, então a culpa não é de Cristo, foi você que não aceitou, foi você que se desviou, foi você que rejeitou, foi você que se distanciou, foi você que não aproveitou a oportunidade divina que Deus deu através de nosso Senhor e Salvador para você receber tão grande salvação. E assim como o povo de Israel que rejeitou, que tem rejeitado, aleluia, exceto aqueles que têm aceitado, também perecerão, também serão julgados, condenados, porque está escrito que aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não há mais esperança senão em Cristo, não há mais salvação senão em Cristo. Arrependa-se agora, porque Cristo está voltando, e se você não aceitá-lo, então você vai perecer. Por quê? Porque a vida eterna, ela não passa, ela não muda, ela é estabelecida por Deus pelos séculos dos séculos, pela eternidade da eternidade. Se você não entende, procure entender. Se você não sabe, procure saber. Se você não aprendeu, procure aprender, porque o tempo está acabando, o Cristo está voltando, e se você não estiver debaixo da sua salvação, você vai perecer, você vai morrer a segunda morte, que é ser atormentado num fogo que arde com enxofre, onde o seu bicho nunca morre e esse fogo nunca vai se apagar. Não acredite nos falsos profetas, não acredite nos falsos pregadores, não acredite nos falsos pastores mentirosos e enganadores que dizem que não tem inferno, que dizem que não tem condenação, que dizem que não tem aflição eterna. Não, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus estabeleceu a justiça dele, e se você crê, você vai ser salvo. Se você não crê, você já está condenado. Arrependa-se agora. Eu vou
amar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Oh, aleluia! E por que que as pessoas não querem entregar as suas almas, entregar as suas vidas, entregar os seus caminhos ao Senhor como seu Salvador? Porque está escrito em Provérbios capítulo 14 e no versículo 34: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Está aí a justificação. Por que que você não quer aceitar a Cristo? Porque você rejeita a salvação, porque você rejeita a Bíblia Sagrada, porque você se acha intelectual, mas de intelectual você não tem nada, porque você conhece as coisas dos homens, mas não sabe nada sobre as coisas de Deus. Você conhece sobre a vida do homem na terra, mas não sabe nada sobre a vida do reino dos céus. Então você é um mero perdido, pecador, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, aleluia, porque está escrito a partir do versículo do capítulo 3 e a partir do versículo 7 no livro de Apocalipse. É a igreja de Laodiceia, pensa que é rico, mas é pobre, pensa que sabe, mas não sabe nada, pensa que veste as melhores roupas, mas diante de Deus está nu, pensa que enxerga porque tem a sabedoria dos homens, mas é cego porque não tem a sabedoria divina, pensa que pensa que é vivo, que está vivo porque fala, porque anda, porque ouve, mas está morto espiritualmente porque não tem nenhuma comunhão com o eterno. E por que que você rejeita o eterno? E por que que você não quer o eterno? Por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, por causa das suas transgressões. Eu sei, não estão pregando isso por aí, mas porque eles já se venderam, já se corromperam e abraçaram o diabo como seu pai, seu senhor e seu redentor. Mas eu estou lhe apresentando um redentor santo, um redentor justo, um redentor puro, que nunca mudou a sua palavra, que não muda a sua palavra e que não há de mudar a sua palavra para passar a mão pela cabeça de nenhum pecador, porque o pecador está tendo a chance de arrependimento pelo seu santo filho, que encaminha e que livra dos laços da morte e encaminha para as vidas e as veredas da vida. Arrependam-se nesta hora, porque o juízo de Deus está chegando. Ó pecadores, nas mãos de um Deus irado. Ó pecadores, nas mãos de um Deus irado, um Deus que se ira todos os dias, mas está escrito que as causas de não sermos consumidos são as suas misericórdias. Mas vocês têm abusado das misericórdias do Senhor, vocês têm feito pouco caso das misericórdias do Senhor, então perecerão, então serão destruídos, então serão aniquilados e viverão sem morrer nas profundezas do inferno, queimando dia e noite pela eternidade. Pela eternidade não vai ter choro, não vai ter salvação, não vai ter clamor, não vai ter gritos que te tire do fogo do inferno, porque você tem rejeitado tão grande salvação. E a salvação vai se apartar de ti, porque está escrito que a porta da graça irá se fechar, e quando essa porta se fechar, então vai chegar o juízo de Deus sobre a sua vida, e quando esse juízo chegar, será sem misericórdia, pecadores, nas mãos de um Deus justo, santo, íntegro e verdadeiro, que não muda a sua palavra, mas que faz justiça e juízo sobre todos aqueles que estão sobre a face dessa terra. Também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já te agradecemos, meu Deus, por essa gloriosa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe neste dia de hoje, meu Deus, trazendo-nos despertamento, Senhor, para que entendamos, para que saibamos e compreendamos, meu Deus, que há sempre, meu Senhor, uma porta de escape do nosso Criador, pela pessoa bendita de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ó Deus poderoso e glorioso, naquele tempo no Antigo Testamento, a porta da graça, meu Deus, estava aberta, e a porta da graça era que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhasse e orasse e buscasse a sua face, e principalmente se arrependesse dos seus pecados e se convertesse dos seus maus caminhos. Hoje não mudou, Senhor, a tua palavra, porque se o teu povo, que se chama pelo teu nome, que diz que é do Senhor, meu Deus, se humilhar
jejuar e orar e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor também abrirá, meu Deus, ouvirá, o Senhor também o verá, e o Senhor também se compadecerá, e o Senhor também o sarará, e o Senhor também o libertará, Senhor, porque o Senhor deixou na decisão de cada um, é pela decisão de cada um, é pela escolha, meu Deus, de cada um, a querer ou não querer, a aceitar ou não aceitar, tão grande salvação, e temos o privilégio, meu Deus, que reis, que rainhas, que imperadores da época, meu Deus, que homens e mulheres, Senhor, não tiveram, meu Deus, de ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Eu lhe peço agora, meu Senhor da glória, obrigado e graças, Senhor, pela tua gloriosa palavra, pela tua gloriosa instrução, meu Deus, que nos livra dos laços da morte, Senhor, porque o temor ao Senhor, porque o respeito ao Senhor, porque se dedicar ao Senhor, porque temer ao Senhor é uma fonte de vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Você que quer fazer parte dos tantos como a areia da praia, você que quer fazer parte dos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. E por quê? Porque a voz soou do céu, a voz soou do céu para dar o livramento a todo aquele que crê no Senhor. Está escrito: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Aqui o Senhor está falando da grande Babilônia, que é a igreja romana, que tem difundado, que tem divulgado heresias pelos séculos dos séculos, que foi os matadores dos santos profetas e cristãos na época da Inquisição romana. E o Senhor não só está mandando o seu povo sair dessa igreja idólatra, dessa igreja enganadora, mentirosa, dessa igreja dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos padres, dos falsos apóstolos, dos falsos mentirosos. Ele está mandando você também sair desse sistema mundano, terreno, animal e diabólico, porque a sabedoria humana é animal, terrena e diabólica. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. E chegou agora a hora de você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, porque o Salvador está voltando. Talvez você diga: mas até agora ele não chegou. Não chegou o quê? Você não vê quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já pereceram, quantas pessoas já foram embora, quantas pessoas existiam há décadas, há centenas, há milhares de anos atrás, e hoje já não existe mais. Ó pecadores e falta de entendimento das Escrituras Sagradas, Deus tem os seus planos, não importa o homem entendê-lo, porque o homem é pó, é cinza, é perecível e não pode compreender os desígnios, os pensamentos do grande e eterno Salvador. Se fosse para você entender, ele não seria Deus, seu hipócrita mentiroso. Arrependa dos seus pecados aí agora. Sai do mundo, sai do sistema mundano, sai do sistema pecaminoso. Para de servir, ser escravo do diabo, porque o diabo está te enganando. Está escrito em capítulo 12 de Apocalipse que é o diabo que engana todo mundo, que é o diabo que engana
todas as pessoas sobre a face da terra. Sim, está escrito, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que é o diabo e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra junto com os seus demônios e está iludindo, está enganando, está mentindo para que você pense que ele não existe e que Deus não presta e que Deus é ruim e que Deus é duro demais. Mas duro demais é o juízo vindouro se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos. Deus não mandou você pecar, mandou? Deus deixou você pecando? Deus mandou você errar? Deus mandou... Não, Ele mandou você se converter dos seus maus caminhos, do seu mau entendimento, da sua vã maneira de viver sobre a face desta terra. Arrependam-se agora. Para você que quer se arrepender. Para você que se arrependeu ouvindo a palavra sagrada escritura do Eterno. Diga comigo, Senhor Yeshua HaMashiach, Filho do Deus vivo, perdoa agora os meus muitos pecados, os meus muitos erros, Senhor, e me lava, meu Deus, com a água viva do Teu Espírito Santo. Meu Deus, escreve agora o meu nome, Senhor, lá nos céus, no livro da vida, e sela, meu Deus, com a gota do Teu sangue, para no grande dia da vida eterna, eu me batizar, meu Deus, na vida eterna, é lá no céu. Meu Deus, muito obrigado por tão grande salvação, por tão grande misericórdia, meu Deus, que o Senhor nos trouxe, Senhor, através do Seu amado e precioso e glorioso Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Diga, meu Deus, me lava agora com o Teu sangue e branqueia as minhas vestiduras no Teu sangue precioso. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, e graças a Deus. Ainda não crê.
alegria para sempre em teu viver. No mundo findam-se os dias, falsos profetas estão a aparecer para tirar o homem do caminho de Deus, e são muitos que estão a desfalecer. Até surgirá o anticristo, dizendo que é o Salvador. Quando isto tudo acontecer, o Filho de Deus nas nuvens vai aparecer. Que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver. Alegria.